Olá pessoal, bom dia. Um bom dia especial aos cajucultores e cajucultoras que estão chegando agora para o nosso bate-papo de sábado. Bom dia você que está nos assistindo nos mais diversos lugares desse nosso imenso Brasil. Bom dia para você que acabou de chegar do campo, chegar da roça, do seu pomar de cajueiro, na luta diária, né? Sempre em busca do sucesso do seu empreendimento, do seu negócio. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência em mais um bate-papo do blog da Cajucultura, em parceria com o Instituto Caju Brasil. O Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental que tem como bandeira a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju, né? E então, esses bate-papos de sábado é uma parceria do blog da Cajucultura e do Instituto Caju Brasil, né? Meu nome é Vitor Oliveira, para quem não me conhece, eu sou engenheiro agrônomo e também integro o Instituto Caju Brasil, sou criador do blog da Cajucultura no Instagram e também do canal da Cajucultura no YouTube. E venho conduzindo esses bate-papos sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, né? Esse é um dia que a gente entende que a maioria dos cajucultores assim, diminui um pouco as atividades, embora a agricultura não tenha sábado nem domingo, né, como todos nós que militamos nessa área sabemos, mas é um dia que você tira um pouquinho o pé do acelerador, né? Então é um prazer muito grande interagir com todos vocês, discutir temas importantes para a nossa cajucultura e, por que não dizer, também aprender, né? Eu devo confessar que tenho aprendido bastante com vocês nesse bate-papo, né? Afinal de contas, ninguém sabe tudo, apesar de a gente já ter um tempo grande, né? Mas sempre a gente está aprendendo. Então, hoje o nosso tema é cajuína. O tema de hoje é cajuína. E para falar sobre esse assunto, nós vamos ter como convidado o engenheiro agrônomo Josenildo Lacerda. Ele é agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraíba e tem especialização em agricultura pela Universidade de São Paulo, pelo programa Ciências da Universidade de São Paulo. Josenildo, bom dia. Eu acredito que está dando eu não sei se você está com algum microfone ligado, alguma coisa aí. Bom dia. Bom dia, doutor Vitor, bom dia, internautas. De fato, estamos com um pouco de eco, não sei, estamos sem nenhum aparelho aqui ligado, mas vamos tentar manter aí a transmissão. Como já falou, meu nome é Josenildo, né, eu produzo cajuína aqui em Parnaíba. E queria aproveitar a oportunidade para lhe agradecer, aí, parabenizar pelo trabalho. Muito importante a gente construir essas pontes, formular esse conhecimento, essas ideias, para que a gente possa desenvolver o nosso setor. Né? Aí, representando aí o Instituto Caju Brasil, essas ações é muito importante, compartilhando aí sua experiência aí longa, né, com o caju em todo o Nordeste e em outras regiões do mundo também. Estamos à disposição aí para os questionamentos, para o debate. Um tema que a gente coloca como muito importante. Ok, Josenildo. Nós estamos com uma audiência muito boa. Eu acredito
Existe algum outro aparelho ligado aí? Não, não tenho nenhum aparelho ligado, só o celular. Certo. Tá dando eco. Continua dando eco, aqui para mim não está dando mais eco. Alô? Tá Não, agora realmente. Bom, então, feita deixa eu ver se é esse aparelho aqui. Alô? Sim, estou normal, estamos com normal, áudio sem eco? Normal, sem eco? Está sem eco, estamos recebendo sem eco. Bom, deixa eu ver aqui se sem o fone. São os percalços aí das transmissões. Não, isso faz problema, a gente já sabe, acontece com os melhores meios de comunicação. Vamos começar a falar um pouquinho sobre mercado. Né? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: na sua opinião, o consumidor brasileiro conhece a cajuína? Né? Se não conhece, o que falta para ele conhecer? Bom, o consumidor brasileiro não conhece cajuína, o consumidor nordestino não conhece cajuína, e eu ainda ouso dizer que o consumidor do Ceará e do Piauí, que são os que consomem o maior volume de cajuína, não conhece cajuína. O que é que precisa ser feito? Tem um longo caminho pela frente, né? Trabalho de ocupação dos canais de comercialização é muito importante, mas, além disso, tem que se fazer o desenvolvimento do mercado com divulgação, com publicidade, com degustação, que é muito importante, e informação ao consumidor nessas degustações, nesse espaço de contato com o consumidor, das qualidades da cajuína, onde eu reputo o alto teor de vitamina C como o mais importante deles. Né? Sempre a gente reforça isso. A cajuína ela tem 5 vezes mais vitamina C do que o suco de laranja, e isso é muito importante na decisão de compra do consumidor. Né? O consumidor precisa conhecer, e a gente tem métrica de degustação feita há alguns anos atrás, quando a gente estava começando. São em degustação espontânea 82% de aprovação para quem prova cajuína a primeira vez. Então, isso é um índice muito alto e demonstra um potencial muito grande de consumo da cajuína. Você falou em suco de laranja aí, né? A gente sabe que o consumo de laranja pós-pandemia do coronavírus cresceu substancialmente nos Estados Unidos, por exemplo, né? E muito em cima do apelo da vitamina C, né? Porque, infelizmente, quando as pessoas hoje falam em vitamina C, a primeira coisa que vem é a laranja, embora o caju tenha 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Então, assim, o que falta para incutir na cabeça do consumidor brasileiro essa fonte tão rica de vitamina C que é o caju? Veja, todas os produtos hoje, né, grandes marcas que existem, marcas mundiais, elas tiveram justamente o seu crescimento, a sua evolução em momentos de crise, não é? Isso foi depois da década de 30, né? Essas marcas, quando havia uma grande crise mundial, principalmente nos Estados Unidos, e elas aproveitaram essas oportunidades. Eu vejo, né, esse momento agora como muito oportuno para poder a gente dar digamos assim, dar esse salto. É tanto o título aí do debate nosso, a cajuína, a oportunidade do salto. Precisa se tornar conhecido. É um grande esforço. Existe um esforço individual de cada um que faz a comercialização e a produção de cajuína. Existe o esforço a ser feito pelas instituições de pesquisa. Né, tem muita coisa para ser pesquisada com a cajuína. Tem muitas nuances, né, tem variações. E
esse desenvolvimento de mercado ele se faz com esse contato, porque quem prova a cajuína a primeira vez continua a consumir a cajuína. Existe o mercado infantil, né, digamos assim, também que no médio e longo prazo a gente tem que desenvolver ele, não é? E esses trabalhos tem que ser, é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente a ser feito. Mas Assim, não se conhece a cajuína, não é? O consumo é incipiente, é irrisório, né? Enfim. A pergunta seria o seguinte: qual seria o primeiro passo? Nós teríamos que começar, talvez, fazendo o dever de casa, por exemplo, a questão de compras institucionais para merenda escolar. Né? Eu faço essa pergunta porque, recentemente, aqui em Fortaleza, a Prefeitura fez, a Prefeitura Municipal de Fortaleza fez um edital, para aquisição de cestas básicas. E nos itens que compunham a cesta básica estava o doce de goiaba. Bom, nada contra o doce de goiaba, mas não seria mais assim, adequado com o principal produto aqui da região que tivesse o doce de caju nesse item, né? Até porque aqui no estado do Ceará não produz goiaba como produz São Paulo, como produz Recife, por exemplo, Pernambuco, aliás. Sem dúvida. Veja só, essa questão das compras institucionais é uma oportunidade grande, mas é um desafio muito maior, porque os nossos entes públicos não conseguem enxergar a importância de se valorizar o produto local, não é, para o desenvolvimento. Isso é generalizado. Não é? São poucas as cidades no Brasil, e principalmente no Nordeste, que dão atenção merecida para esses produtos locais. E, sem dúvida, né, como é que você vai fazer, pautar, né, licitar doce de goiaba, que fundamentalmente é produzido na região sudeste, né, São Paulo, alguma pouca coisa aqui no Nordeste, onde você tem, numa região onde tem 500 mil hectares de caju. E é desperdiçado a maior parte do pedúnculo, né? Então, sem dúvida nenhuma que isso é uma grande dificuldade. A cajuína poderia muito bem ser introduzida, digamos assim, nas compras institucionais, talvez não de forma massiva, porque ela tem um certo valor agregado, mas de forma pontual, justamente para poder ir adquirindo o hábito, né? Esse dever de casa precisa ser feito. Mas tem outro aspecto importante, que é o seguinte: a cajuína ela precisa estar à disposição do consumidor. O consumidor, na hora que desejar comprar uma cajuína, ele tem que ter ela, digamos, ao alcance da sua mão. Na mercearia do bairro, no mercadinho, no bar, no restaurante. E isso nem sempre acontece, tá certo? E a gente está falando a partir de uma realidade do Piauí que, como é que se diz? É comum já, digamos, você encontrar a cajuína na maior parte dos comércios, dos pontos de venda. Mas falta muito. Eu sempre que me desloco, a gente faz esse exercício, né? Chega no local, você tem cajuína? Não, tem isso, tem aquilo, mas não tem cajuína, né? O cara veio deixar aqui uma vez, nunca mais apareceu, não tem mais. Sempre tem essa dificuldade. Então, para aumentar o consumo, a gente tem que ter essa estratégia. Por exemplo, as marcas de refrigerante, e a gente está fazendo um paralelo aqui só para esse exercício, não podemos comparar a dimensão, mas eles têm um trabalho permanente de não deixar faltar o produto no ponto de venda. Isso é fundamental. Então, normalmente os produtores de cajuína têm essa dificuldade de manter o produto presente no mercado onde ele atua. Porque é outro ponto importante. Não adianta, né, e a gente está falando isso aqui já pela experiência, não adianta a gente expandir o mercado. Digamos, eu estou aqui em Parnaíba, por exemplo, e vou colocar a cajuína lá em Porto Alegre. Se eu não tenho como dar assistência ao meu cliente, ao consumidor final lá, não adianta, né? Vai causar um desgaste. Então, esses são alguns deveres de casa que a gente está colocando. Permanência no ponto de venda, degustação,
publicidade, mídia espontânea, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, que o senhor está fazendo, é uma geração de mídia espontânea, né? Onde mais pessoas vão conhecendo informações consistentes sobre o produto, né? Quer dizer, não é publicidade, e vai, a partir daí, aumentando o consumo, porque sem aumento de consumo, o consumo é irrisório, o consumo de cafeína é simplesmente irrisório, né? Em cima disso que você está falando, os programas dos governos, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que são os principais produtores, eles apostam muito, assim, essa é uma crítica que eu faço, muito dentro da porteira. Ou seja, eles estimulam a distribuição de mudas, às vezes programas de substituição de copa, mas a questão do consumo, ela fica ao largo. Quer dizer, do lado de fora da porteira, não existe essa visão. O que você pensa sobre isso? É dentro da ideia de cadeia produtiva, né, dessa lógica de sistemas agroindustriais. Quem segura todo o processo produtivo, industrial, comercial, é o consumo. Se não tiver consumo, eu posso plantar milhares e milhares de hectares de caju que não vai fazer. Isso está muito relacionado também ao foco na castanha, né? Se focou o tempo inteiro na castanha e o pedunco nunca teve a sua devida atenção. E eu creio, justamente por não se conhecer essa qualidade principal do caju, da vitamina C, né, e do suco do caju, eu atribuo muito a isso. Então, a gente tem debatido isso em outros espaços aqui, na Câmara Setorial da Cajucultura aqui do Piauí, justamente isso. Quer dizer, os programas de distribuição de mudas são muito importantes, eu acho que eles devem ser mantidos, mas eles precisam melhorar, precisam aumentar a eficiência. Mas o mais importante disso tudo é você aumentar o aproveitamento do pedunco, e estamos falando de cajuína, mas não tem só cajuína, nós estamos falando de polpa de caju, nós estamos falando de suco de caju, que é uma, digamos assim, já tem uma indústria, né, consolidada aqui no Piauí, no Ceará principalmente, tá certo? E tem que se aumentar o consumo, porque é muito simples. 1 hectare de caju, né, e aí resgatando um pouco aqui a fala do Luiz Eduardo na semana passada, produzindo 600 quilos de castanha, né, ele vai estar produzindo aí algo em torno de 5.500 quilos de pedunco. Né? Então, nós estamos falando aí por baixo, né, de um potencial de 6.000 garrafas de cajuína, né, 1 hectare de caju, de sequeiro, né, onde você pode... Isso é totalmente possível de ser feito. Então, você só vai fazer esse aproveitamento se você tiver mercado. Né? E não como normalmente é feito hoje, quer dizer, está se aproveitando, digamos aí, um excedente, uma pequena parcela desse pedúnculo que é jogado, em sua maioria, fora, ou subaproveitado, né, para alimentação animal. Enfim, então, tem que se aumentar o consumo. E aí eu vejo a cajuína com esse potencial muito grande, porque ele é pronto para beber, não é? Ele não tem nenhum aditivo, né? Nenhum conservante, nenhum estabilizante, nenhum regulador de pH. Tem uma durabilidade aí em torno de 2 anos, né? Mínima de 2 anos. Então isso é fantástico, isso não tem paralelo. Né? A gente faz um paralelo com o suco de laranja, por exemplo, que a laranja tem a mesma produção aproximada, né, do pedúnculo. O produtor de laranja recebe o mesmo preço por quilo que o produtor de caju. E o que é mais interessante? A laranja também tem o mesmo rendimento industrial, né, em termos de suco integral e comparado com a cajuína. Então, do ponto de vista da renda do produtor, da produtividade entre laranja e caju, são muito semelhantes, tá certo? E nós temos, e o suco de laranja não tem a qualidade que a cajuína tem, que é essa shelf life, esse longo tempo de vida de prateleira, tá certo? O suco de laranja ele é bem mais perecível, requer uma série de outros processos industriais para poder se fazer, e é muito, digamos, hoje, na indústria de suco brasileiro, é o segmento mais forte, né? Produz algo em torno de 12 a 14 milhões de toneladas de suco por ano, exporta 75% disso para a Europa.
está injetando 2 a 2,2 bilhões de dólares por ano na economia brasileira, e a gente está aqui acanhado, com medo de falar de cajuína, né? Eu vejo assim, mas é porque o cajuína é um negócio feito na mão, né? O cara diz, é uma coisinha ali que, né, que faz. É isso. Tem muita gente que compara o refrigerante com a cajuína e em termos de custo, principalmente. Essa comparação é justa? Veja só, nós não podemos, digamos, comparar o valor alimentar da cajuína com o refrigerante, mas nós não podemos deixar de comparar porque ele atua no mesmo segmento de perfil de consumo. Então, dissociar a cajuína, na minha opinião, claro, estamos aqui falando de opinião, dissociar a cajuína do refrigerante, do ponto de vista da decisão de consumo, digamos, não é interessante. Agora, nunca a gente vai ter um preço, digamos, similar ao refrigerante, porque o custo de produção do refrigerante é menor, sem dúvida. Mas é preciso considerar também que o refrigerante tem uma escala de produção muito grande. E um dos gargalos, um dos desafios da cajuína que eu acho que precisa ser colocado é o aumento da escala de produção, né? Porque a gente tem muita manipulação, né? Desde a colheita do caju até a colocação da cajuína no ponto de venda, muita manipulação. E a gente, de certa forma, tem que tentar diminuir essa manipulação. Como é que faz isso? Automatizando algumas etapas do processo. Por exemplo, o descastanhamento é um processo que demanda muito tempo em todo o processo, e é todo manual, ainda não se tem nenhuma máquina, e eu acho que essa dificuldade tecnológica não está relacionada digamos, à dificuldade em si de desenvolver uma máquina com essa, é porque não tem demanda, porque é um processo simples, tirar uma castanha no caju, né, é relativamente simples. Então, a gente teria que desenvolver alguma máquina para diminuir, porque tudo é questão de custo. Toda manipulação gera custo. Toda manipulação gera custo. Então, a cajuína tem muita manipulação, então tem um custo final alto, relativamente alto, mas eu não vejo, digamos assim, isso como uma barreira, não, porque no momento em que o consumidor passa a ter informação sobre o produto, se for praticado um preço justo, não tem problema. O que não dá, por exemplo, é para você vender uma garrafa de cajuína por R$3 ao produtor, e o mesmo produtor, no final de semana que ele quiser sair para ir num restaurante, em Fortaleza, em Teresina, ou ir ao litoral, ir lá do Cumbuco, ou vir aqui na Barra Grande, ou lá em Jericoacoara, e está lá uma garrafa de cajuína para vender por R$12. Isso é injusto, isso é absolutamente injusto. Né? Então, é isso. Josenil, você tem algum computador ligado aí na sala, não? Não. Tem não, né? Só, Andressa, por favor, retira. Tem um celular. Tem um celular ligado. Não, é o dele. O dele está com eco. Eu acho que é o celular que está com eco lá. Alguma coisa lá. Não aparece com eco aqui, não sei. É porque está dando um eco. A minha fala está dando um eco aí. Não, a minha que está dando. Pois é. Tem algum mistério aqui. Então, vamos tentando. Vamos tentando. Estamos trabalhando aí para ver se... Outro ponto. Estou começando a chegar perguntas. Sim, vamos lá. Sobre o tempo de prateleira, a vida de prateleira da cajuína, né? O Klinger, é possível 2 anos de duração depois de engarrafada? Sim. Esse é o tempo de validade, digamos, com garantia, né? Eu já cheguei a fazer armazenar cajuína até por 5 anos, sem que ela estragar. Claro que vai perdendo alguma característica de sabor e tudo. O ideal é que ela seja né? Que ela seja consumida antes de 1 ano, né? Digamos assim, voltar onde ela conserva aí, mas ela conserva tranquilamente, né? Porque no processo de cozimento você tem uma esterilização total e a expulsão do ar da garrafa, né? Quando o líquido distende ali do processo de banho-maria, quando ele volta, esse espaço que tem na garrafa de cajuína é vácuo, né? Vácuo estéril, então conserva tranquilamente. E isso é uma das coisas intrigantes, né? Na cajuína, como é que ela passa por um processo térmico e conserva a vitamina C, né? Que a vitamina C é muito de fácil oxidação, de fácil, né, perda, né?
Mas voltando ao mercado. Voltando à questão do mercado. Por exemplo, nós sabemos que o Piauí e o Ceará são os dois principais consumidores. Isso. Olhando especificamente o Piauí, qual o consumo hoje de refrigerante no Piauí? Você tem uma ideia? É assim, o consumo médio brasileiro de refrigerante hoje está em torno de 95 litros por pessoa, consumo médio. O Piauí está dentro dessa média, 95 litros. Mas, por exemplo, Brasília consome em torno de 140 litros per capita de refrigerante. E São Paulo, em torno de 150 litros. Quer dizer, só para ter uma ideia de comparação. Considerando que Brasília, só sob hipótese, tem uma renda da população bastante elevada, né, uma qualidade de vida idem, não é? Então, existem esses potenciais para ser desenvolvido. O consumo de cajuína, ele é um traço, ele é muito pequeno. Por exemplo, vamos considerar que toda a cajuína produzida no Piauí seja consumida aqui no Piauí. Não se chega a isso hoje a meio litro per capita, né? Temos aproximadamente aí, algo em torno aí de 4 milhões de garrafas de cajuína produzida por ano. Esses dados eles não são oficiais, são estimativas nossas em função aí de consumo, de histórico de venda dos produtores e tudo mais. Então, isso dá 2 milhões de litros, né? 1 milhão e 800, né? Porque tem garrafas menores e tal. Então, isso é muito pouco, considerando essa realidade. E colocando que Teresina consome um volume razoável de cajuína em relação a outras cidades. Então, tem muito por ser feito, né? Aí, nesse sentido, né, é preciso ter um dado aí também interessante, é que 85% de tudo que é consumido de alimento no Brasil hoje é através de supermercados e mercadinhos, tá certo? Uhum. Então, os outros 15% são os outros canais, de restaurante, de eventos. Então, eu entendo que o foco de alavancagem da cajuína tem que ser nessa questão dos supermercados. Claro que é um desafio muito grande, fornecer para o supermercado não é moleza, né? Tem todo um processo, tem uma peneira muito fina, né, nisso tudo. Mas eu acho que se cada produtor começar a atuar em sua região, no seu espaço de mercado e fortalecendo isso, nós vamos chegar lá. Nós temos um exemplo não sei se ele está participando aqui da live, tá? O Fernando Furlan, que é sócio aí da Cajuína Sabor Tropical e da cajuína tradicional, que são orgânicos, que há muito tempo ele já fornece para os supermercados, né? Para a rede nacional de supermercados. E, mesmo assim, ainda não se tem um volume, digamos assim, muito grande, né? Para alavancar. Mas são trabalhos de pessoas que não estão lutando aí no dia a dia, né? na sua atividade, para poder aumentar o consumo, e acho que a gente vai evoluir isso aí, vai conseguir. A questão tributária. Como é que você vê a questão tributária? É um outro entrave também, certo? Porque volta a comparação com a indústria de refrigerantes, tá certo? A indústria de refrigerante, ela trabalha com um sistema, pelo menos aqui no Piauí, eu vou falar pelo Piauí, de substituição tributária, né? Contribuição por substituição tributária. Então, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, ela chega ao supermercado com 4% de tributação. 4%. É muito pouco. A gente tinha agora, até o ano passado aqui, 18% de tributação na cajuína. Até que, depois de muito debate aí, muita coisa, conseguimos aqui uma isenção. Então, no Piauí, a cajuína que é produzida e comercializada no Piauí, ela tem isenção tributária de ICMS. Tá certo? Claro que não, quem é simples paga a tributação do simples normal, né, nós produtores. Mas para outros estados a gente paga a diferença de ICMS, os 12%, ou 17% ou 18%, dependendo de como é. Então isso encarece muito. E isso impede também outra oportunidade que a gente tem, e aí nesse sentido o Ceará tem uma vantagem comparativa muito maior, que é a questão do e-commerce, né, da venda direta através da internet. Né? Aqui a gente tem um problema de logística muito sério e não conseguimos, né, fazer isso aí para outras regiões, mas que no Ceará tem essa oportunidade.
Mas a questão tributária precisa ser trabalhada, porque é um impeditivo, é muito caro, tá certo? Para poder você mandar para outros estados. Isso impede o desenvolvimento. Então, os conselhos fazendários aí, nós temos que tratar dessa questão tributária, sim. E não é só na questão da comercialização, é na embalagem, que a embalagem é nosso principal componente de custo, né? A garrafa de vidro, ela tem uma carga tributária muito pesada, muito alta, que a gente precisa discutir também. Ok. Infelizmente, o eco continua. Nós não conseguimos identificar a origem. Não existe nem um microfone aqui perto, não existe um celular ligado. Então, vamos tocando o mar. Um ponto importante, falamos em questão tributária, e isso remete a preço. Muita gente reclama que o preço da cajuína é caro. Né? Principalmente você chega no restaurante para tomar uma cajuína. Isso procede? Procede, é um problema sério, como eu estou falando, porque assim, o restaurante, principalmente o restaurante, o lanchonete, como ele vende um volume pequeno, então ele, quando em relação ao refrigerante, por exemplo, e até a própria cerveja, né, que embora seja uma bebida alcoólica, mas às vezes a pessoa substitui ali, ou até para colocar numa bebida destilada, que a cajuína vai muito bem com a bebida destilada também. Então, como ele vende pouco, ele aplica uma margem assim, absurda. Então, ele, como eu estou dizendo, ele compra uma garrafa de cajuína por R$ 3,00, R$ 3,50 e ele revende ela a R$ 8, 10, 12 reais. Enquanto ele compra um refrigerante por R$ 2,50, R$ 3,00 e vai para vender a R$ 5, 6 reais. Então, em resumo, ele pratica normalmente uma margem bruta, na média, de 60% no refrigerante e de 300% na cajuína. Então, essa proporção. Então, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, né, que ela tenha uma renda, tenha dinheiro folgado, ela não vai pensar duas vezes. Né? Então, ela consome, que é acolá, mas tem esse medo. Isso vem melhorando, tá certo? Esse trabalho ele vem melhorando, ele vem diminuindo, tá certo? Mas é isso. Quer dizer, termina. Quem ganha mais é quem está lá na ponta. Esse é um problema, né? Mas tá me escutando? Sim. Vamos ver se tirou o eco agora. Vamos ver. Alô. Pelo menos a minha fala não está dando eco. Ainda está dando eco? Não. Melhorou, né? Ah, sim. Substancialmente. Então, acho que o problema era a questão do fone de ouvido. Era só botar aqui o fone de ouvido, eu só quero aumentar o som que eu estou escutando ele direito. Ok. Vamos lá. Mas, continuando, então nós estávamos falando... o que eu estava falando, Josenilton, era sobre, assim, a exemplo do que acontece com a própria castanha, né? Você também é cajucultor, né? Além de ser produtor de cajuína, você também produz a castanha. Normalmente, você vende por um preço X e o número de intermediários até chegar à fonte de processamento, essa história termina fazendo com que quem está lá dando o duro seja quem ganhe menos na história. Quer dizer, isso se aplica também à cajuína? Se aplica, mas eu acho que não é nem a mesma questão de ter muitos intermediários. Por exemplo, normalmente o produtor de cajuína, ele tem sua fábrica pequena, por exemplo, no entorno de Teresina, da região de Pix, então ele vai lá, vende num restaurante em Teresina, ele vende direto para o restaurante de Teresina. Ele vende lá por R$40, R$48 uma caixa de cajuína. Uhum. E, de repente, ele recebe uma pessoa, uma visita, e vai num restaurante desse lá e encontra a cajuína dele lá, né? Beleza, ok, que orgulho, minha cajuína está aqui.
Aí vê lá no cardápio, está lá R$ 12, R$ 10. Quer dizer, não é. Então, essa questão da margem de lucro dos restaurantes do ponto de venda final, ele tem que, digamos, ele tem que partir para uma margem civilizada. Eu diria que nos supermercados, nas redes de supermercado, essa questão ela está mais ou menos equacionada, de maneira geral. Sim. Eu acho que o preço nos supermercados já baixou bastante, inclusive aqui porque tirou-se esses 18% de ICMS, então já deu uma competitividade alta, e os supermercados eles têm trabalhado uma margem similar aos outros produtos do segmento. Perfeito. Josenilton, mudando um pouquinho de assunto agora. A questão da atratividade, né? A questão da embalagem. Aliás, o ano passado, a Tijuca Alimentos lançou a primeira cajuína em lata do Brasil, né? Uma embalagem muito atrativa, um visual fantástico, tal. A pergunta que eu faço, será que a tendência é essa ou a embalagem de vidro ela ainda vai predominar? Será que a questão da embalagem podia contribuir para assim, um avanço no desenvolvimento desse mercado junto ao consumidor, principalmente junto ao consumidor do Sudeste, da região Sul e Sudeste do país? Sem dúvida, mas o trabalho que a Tijuca fez é um trabalho realmente bem profissional. Aí também a mudança digamos assim, de forma de embalagem que a Taeg fez também, e a Sabor Tropical também é muito importante. Então tem vários caminhos a serem seguidos, não tem um caminho único, tá certo? E mais uma vez a gente faz o paralelo aí com o refrigerante, porque refrigerante tem a opção hoje vidro, continua com a opção de vidro, tem a opção de lata e tem a opção do PET. Então, por exemplo, essa experiência com a lata é extremamente interessante, tá certo? É uma abertura muito grande. Mas o PET também é uma possibilidade. Eu tenho feito alguns experimentos aqui com PET bem sucedido. Nós temos PET aqui com mais de 3 anos sem estragar, tá certo? Então, aí volta para a questão do vidro, eu acho que eu quero colocar aqui uma questão. Cajuína não tem embalagem. Não tem embalagem da cajuína. 100% da embalagem de cajuína é emprestada. Então, é do suco, ainda da década de 80, né? Essa embalagem tradicional de 500 ml foi desenvolvida para o suco da Maguari na década de 80 e já estava, inclusive, saindo de linha e foi aproveitado para a cajuína. O que reforça a necessidade de uma embalagem própria. Precisa desenvolver uma embalagem própria que é para dar essa identidade à cajuína. A cajuína precisa ter identidade como qualquer coisa. Quer dizer, se o senhor chega aqui e se apresenta como Vitor Oliveira, então é sua identidade. Então a cajuína precisa ter essa identidade. E ela não tem, ela é emprestada. Todos nós usamos roupa emprestada. Então isso né, é ruim. Perfeito. Para quem está ingressando agora, os nossos agradecimentos pela participação, pela audiência, pelos comentários. Eu estou falando com o agrônomo Josenilton Lacerda. Ele é cajucultor, é produtor de cajuína e engenheiro agrônomo com especialidade em agribusiness pela Universidade de São Paulo, né? E estamos discutindo hoje sobre os saltos que a oportunidade que a cajuína pode ter, o salto de oportunidade que ela pode ter, no momento, inclusive, pelo qual nós estamos passando, né? Ainda há pouco eu falei sobre o aumento do consumo de laranja, especialmente nos Estados Unidos, durante esse período agora de Covid-19, né? E já que nós estamos falando de consumo, Josenilton, essa questão de nichos de mercado, né? Como é que isso tem sido explorado pelos produtores de cajuína? Porque a gente vê que existem no Brasil hoje, principalmente quando a gente discute a questão de produtos agrícolas, existem nichos de mercado específico com potencial muito grande do ponto de vista financeiro, de geração de dinheiro, né? Como é que você vê essa questão
da exploração de nichos de mercado em relação à cajuína? Eu vejo como um outro caminho a ser seguido, né? Eu produzi cajuína orgânica certificada, fomos a primeira a fazer isso, a buscar esses nichos de mercado. Não é? Ele é interessante. No entanto, o nicho de mercado ele requer um esforço maior para poder você chegar até ele e requer uma atenção muito próxima dele para poder você se sustentar. Então, é um desafio muito grande. Eu, digamos assim, deixei essa linha, digamos, do nicho de mercado de lado para buscar ver se a gente barateia custo e melhorar a escala de produção para poder ter uma competitividade maior. Mas ele continua sendo um mercado interessante. Eu vejo como um mercado interessante. O desafio é porque o nicho de mercado ele é para um consumidor de alto poder aquisitivo, né, e de alto, digamos assim, de alto nível de informação. Só que ele, no geral, né, e aqui eu estou falando no volume total, ele compra pouco e exige muito. Paga bem, sem dúvida nenhuma, mas compra pouco e exige muito. Então, isso, muitas vezes, você precisa ter volume, você precisa ter dinheiro para poder tocar. Mas, assim, ó, o nicho de mercado orgânico é um nicho interessante. Outros da comunidade judaica também, aí, que também tem procurado produtos adequados, que não usam gelatina, no caso, alguns processos industriais aí, como da Sabor Tropical, não usa gelatina, filtragem por membrana. Então, eles demandam esses produtos, tá certo? Por falar nisso, em filtragem por membrana, no último sábado deste mês, nós vamos ter aqui como convidado Isso. o pesquisador Fernando Abreu, Doutor Fernando, muito bom. que vai falar sobre os avanços tecnológicos em relação ao processo de fabricação da cajuína, o que a pesquisa tem de novidade, né? Mas, ainda voltando à questão do nicho de mercado, Josenildo, a questão da cajuína orgânica, parece-me que ela não emplacou muito. Será que é em função do que você acabou de falar? Exatamente. A questão que digamos assim, eu fui um produtor militante, né, digamos, da questão orgânica, e o que a gente diz é o seguinte: todo mundo quer consumir orgânico, mas só uma pequena parcela quer pagar ou pode pagar. Produzir orgânico é muito mais caro, indiscutivelmente é mais caro, tá certo? E é um produto que tem valor agregado e ele precisa ser remunerado para isso. Então, as pessoas não, de maneira geral, no país, principalmente em período de crise, e nós devemos mergulhar numa crise econômica aí nos próximos anos, então isso compromete bastante a questão da capacidade de se comprar produto caro, né? Eu vejo que produto caro, né? Caro que eu estou dizendo em termos de valor final, não é que ele não vale aquele dinheiro, mas esse produto mais caro, ele tem um nicho de mercado, mas ele é limitado. Então, quem se dispuser a atuar nesses mercados mais sofisticados, né, nos empórios, né, nessas lojas mais sofisticadas, é um mercado interessante, é um mercado que te paga bem e tudo mais, mas requer uma atenção muito grande, requer um grau de profissionalismo bastante elevado. Por enquanto, a gente tem nos restrito a nossa discussão apenas ao mercado local, mercado nacional, né? E a gente vê que ainda tem muito chão pela frente para a gente desenvolver esse mercado, né? E muitas vezes a gente fala, porque o governo faz isso, o governo faz aquilo, mas será que assim, os produtores, se organizarem melhor, né? Principalmente, aqui eu estou falando no tema do nosso bate-papo, que é cajuína. Como é que você vê assim, essa questão da organização dos produtores e o que essa organização poderia contribuir para o desenvolvimento desse mercado em âmbito nacional? Olha, o que nós estamos fazendo aqui nesse debate aqui é uma forma de organização, né, e uma ponte muito interessante de interação. A gente tem as câmaras setoriais, né, que eu reputo também como um espaço de organização muito interessante, né, que é espontâneo, que é livre, digamos assim.
para poder fazer as coisas. Agora, claro que nós ainda somos, de maneira geral, muito desorganizados, tá certo? E tem um potencial de crescimento muito grande se a gente se organizar mais. Veja só, exportação. Eu recebi, a gente já faz cajuína, vai fazer 15 anos, 14 anos. A gente recebeu durante muito tempo demandas para exportação. São demandas experimentais, claro, mas com um potencial muito grande. Por exemplo, os Emirados Árabes, Dubai, por exemplo, tem um potencial enorme de consumo, que lá praticamente não se consome bebida alcoólica. E eles adoram a cajuína. Estou falando né, é assim que nós participamos já de 2 feiras internacionais na Europa, e eles adoram a cajuína. Agora, quando a gente volta, que a gente diz assim, vamos exportar, ou são volumes muito pequenos, que a gente não consegue vencer a burocracia, a parafernália de coisa que se tem, ou são volumes muito grandes que você não consegue atender. Aí fica nesse negócio. Pessoalmente, eu decidi o seguinte, não vou mais, digamos, acender vela para essa perspectiva de mercado por enquanto. Vamos tentar abastecer o nosso mercado local, que é mal abastecido, vamos aprender a comercializar, vamos aprender, isso demanda tempo, a gente está aprendendo todo dia, eu estou aprendendo ainda, né? Para depois a gente ver se consegue dar esse salto, mas o potencial, continuo dizendo, é muito grande. Quer dizer, o que você coloca é que existe um certo vácuo em relação ao mercado internacional. Existe, né? existe. Existe, e vou dizer mais. Se a Ásia, digamos assim, se a Ásia que tem uma produção de caju muito próximo, né, a Índia e a China, que tem, e o Vietnã, que está ali do lado da Bahia da China, passarem digamos, a produzir, isso é um boom, né? Não tenho dúvida disso. Porque o que mais me anima na cajuína não é a questão, é a questão que as pessoas gostam de cajuína. Então, se você tem um produto que as pessoas gostam, por que ele não tem escala de consumo? Por que ele não tem produção? Eu vejo que a falha nossa está na comercialização. Vejo dessa forma. Rosenildo, você é uma pessoa que, assim, da mesma forma que eu, que briga para que a gente tenha aquela filosofia de que não adianta você produzir se não tem para quem vender. Né? Uhum. E durante esse nosso bate-papo, algumas vezes nós já entramos por essa estrada. Né? No caso da cajuína, e nós falamos também sobre a questão das compras institucionais. Né? Quando se fala em compras institucionais, eu vejo a questão da merenda escolar especialmente, porque aí, e eu sei que você é defensor disso, e eu gostaria até que você elaborasse um pouquinho mais, nós estaríamos, com a introdução da cajuína na merenda escolar, formando consumidores do futuro. Eu queria que você elaborasse um pouquinho isso. Sem dúvida. Isso é fundamental, tá certo? Porque você coloca aquela oportunidade para a criança consumir na escola. Desde cedo. Desde cedo. E aí a gente tem até aí na foto, a que a gente chama de cristalzinha, que é uma embalagenzinha pequena, que é voltada justamente para esse público infantil. E é muito interessante porque nós já temos vários consumidores infantis fiéis de cajuína, que a criança se habituou ao hábito. Nós temos também as oportunidades disso aí nas redes de colégios particulares também, nas lanchonetes. A gente já faz também esse trabalho aqui, né, e também em Teresina, e é outra janela aí para fazer. Mas é como eu estou dizendo, você precisa sensibilizar, muito simples. Você vai participar, você vai para a pessoa que elabora o cardápio da merenda escolar. Aí ela diz, você tem que vir em janeiro, porque a gente já fez a programação. Aí quando você vai no ano seguinte, ela diz, não, mas a gente fez a compra global, onde tem lá 20, 30 itens. E depois você diz, não, você tem que entregar, aqui em Parnaíba tem 96 escolas, você tem que entregar nas 96 escolas. Aí quando você vai ver, você diz, olha, isso é inviável ao preço. Então, assim, não tem sensibilidade para isso, mas eu acho que a gente deve, nesse espaço aqui, justamente lutar por isso,
porque você vai formando esse consumidor e uma vez, né, a gente cita o exemplo, quem é que não gosta de Coca-Cola? Você pode até não consumir, porque, né, faz mal, tem muito açúcar, tem isso, tem aquilo, mas que é bom, como dizia um amigo meu que foi fumante, ele disse, olha, faz mal, faz, mas que é bom fumar para danado né? Então é isso, tá certo? Mas não, Mas sem dúvida, tem isso essa também. questão de formação, né, desde pequeno, Longo né, prazo, trabalho de longo prazo. e uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, nesse tempo de pandemia agora, se fala muito em vitamina C, né? E, assim, eu fico perplexo de que a cajuína, o próprio suco de caju, ele não ser lembrado em momento algum, né? E nós sabemos, inclusive, que como um alimento até funcional. A culpa é nossa, nós estamos acanhados, nós estamos meio, né, meio acanhados. Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar essa coisa. E tem outro detalhe, se você chegar numa farmácia e ver a quantidade, o aumento de venda que teve desses produtos de vitamina C sintética, né, é absurdo nesse período. Só que tem um detalhe, a vitamina C sintética ela permanece no organismo em torno de 15 minutos, né, entre 12 e 20 minutos. E eu não sei a vitamina C da cajuína, porque não tem estudos, aí vem a história da pesquisa. Mas da acerola eu sei que ela permanece em torno de 2 horas no organismo. Então o efeito, né, antioxidante, o efeito de reforço de imunidade da vitamina C natural, provavelmente, não, o da acerola com certeza, ele é muito maior, que ele dura em torno de 2 horas. Esse é um estudo que a Nutrilite Amway fez com a acerola, tem lá na sua fábrica, lá em Ubajara, inclusive num painel lá na entrada, tá certo? Mostrando isso. A gente teria que fazer isso com a cajuína também. E aí entra a importância da pesquisa. A gente sabe que a pesquisa com cajuína está parada há muitos anos. Há muitos anos. A Universidade Federal do Piauí tinha um programa de pesquisa com cajuína que também está parado. Né? A Embrapa, a Agroindústria Tropical, o doutor Fernando Abreu deve confirmar isso aí, fez uma série de pesquisas no processamento da cajuína, mas o foco digamos, nos valores alimentícios da cajuína ele não existe, não tem isso. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso nessa live que eu falei Isso, lá na do frente, final isso. do mês. E já que você falou aí em acerola, como é que você vê essa possibilidade de mix da cajuína com outros sucos, por exemplo, uva, maçã, acerola mesmo, né, que você falou, laranja. Como é que você vê essa É um possibilidade? mundo, é um mundo, tá certo? É um mundo de possibilidade nisso aí. Por exemplo, aqui eu fico fuçando, né, um bocado de coisa. Por exemplo, já fizemos blend com suco de uva, com proporções. Do ponto de vista de sabor, tem várias possibilidades. Do ponto de vista de nutrição de vitamina C, muito mais ainda. Então, você tem a possibilidade de fazer com suco de acerola. A Europa, o europeu, de maneira geral, hoje, não consome mais suco individual. Você pode olhar lá que você vai ter suco de manga com água de coco e maracujá, suco de maçã com uva e manga. Tem inúmeros nesse processo. Existe um mundo nessa perspectiva, nessa linha aí, um mundo de possibilidades. Nós já estamos quase indo para os 5 minutos finais, José Nilton. Tem um ponto aqui que nós falamos assim muito rápido no início, mas como o som também estava um pouquinho ruim, Certo. era onde nós falávamos sobre aquela visão muito dentro da porteira no setor da cajucultura, né? Então, assim, no seu entender, o que principalmente os governos locais desses 3 principais estados produtores que respondem por quase 99% da produção de castanha de caju no Brasil deveriam promover para o deslanche dos coprodutos da cajucultura. Aí aqui eu falo do doce, da cajuína e vai por aí, porque geralmente a gente só fala em amêndoa, né? Ou do caju de mesa, que é um mercado mais recente. Na sua opinião, o que os governos locais deveriam, as secretarias de agricultura especificamente, os formuladores de políticas públicas deveriam realmente priorizar? Vamos entrar num período de muita escassez de recurso público, em função da depressão que a gente vai enfrentar, tá certo? Isso é indiscutível. Então, para mim, tem que focar no estímulo ao consumo.
Consumo, consumo, consumo. Consumo de cajuína, consumo de polpa, consumo de doce de caju. Todo o esforço, ou a maior parte do esforço, tem que ser voltado para essa linha. Porque a partir daí você puxa tudo para trás. Você puxa produção, puxa pesquisa, puxa muda, puxa indústria. Eu vejo dessa forma. Vamos estimular o consumo. Pegar Senai, Senar, Sebrae, governo do estado, prefeituras, organizações, focar no consumo dos produtos, estimular o consumo. Aproveitar os espaços como esse aqui de mídia espontânea para tratar do consumo, focar no consumo. Porque aí as pessoas vão comprar e ao consumir vai alimentar toda a cadeia para trás. A minha ideia, né? Digamos assim, é o que a gente imagina. Porque você, por exemplo, muitos estudos que já se tem, muitos diagnósticos, muitas coisas, são importantes, mas não são suficientes para poder alavancar a cadeia produtiva. Então, só o consumo, só se gera as coisas para trás se tiver consumo. Não adianta. Verdade, verdade. Assim, eu penso que esse estímulo poderia ter uma contribuição muito grande agora, até em função do que você falou, de escassez de recursos, mas ao invés dos governos estarem gastando recursos públicos para fazer propaganda de obras e outras coisas, deveriam estar estimulando campanhas para o consumo do caju, o consumo da cajuína, porque isso, da forma, exatamente como você falou, isso tem um efeito retroativo até chegar lá na ponta, né? Não estamos inventando nada. Isso foi feito na década de 30. Isso foi feito na década de 30. Os governos, e depois da guerra, tanto os governos europeus como os governos americanos, eles estimularam assim de forma muito forte o consumo do produto da sua indústria. Foi a partir daí que se fortaleceu e se desenvolveu a indústria tão forte como eles têm hoje, tá certo? Fizeram isso de forma massiva e é isso que a gente convoca, né, pede, formula para as pessoas, na questão do crédito também, né, tudo focado para essa... porque assim, quem faz cajuína já está nessa vida, já, digamos assim, há bastante tempo, está aprendendo todo dia, mas já tem um conhecimento acumulado. Quem produz caju, a mesma coisa. Conhecimento que a Embrapa tem acumulado, que muitos técnicos de Emater, antigas Emater, de cooperativa têm acumulado, é muito grande, digamos assim, e esse conhecimento ele não está gerando aquilo que é lá na ponta, né? Que é o Zenilton, tá. Bom, foi uma satisfação muito grande bater esse papo contigo, nós já estamos indo aqui para os finalmente, foi um aprendizado grande aqui, e eu acredito que quem participou também, né? Quero aproveitar mais uma vez para agradecer a sua disponibilidade e essa aula que você nos deu aqui. Não tem aula nenhuma, não. É uma troca de conhecimento, de aprendizado e reforço daquilo que a gente acredita, né? Eu quero agradecer, fico muito satisfeito aqui de estar participando desse debate, aberto, né? Vai ficar aí na internet, aí no YouTube depois. Vai ficar no YouTube. No YouTube, pois é. Parabenizar ao senhor mais uma vez por essa iniciativa, isso é muito importante, tá certo? Os outros setores do agronegócio brasileiro estão fazendo isso, e aqui no Nordeste eu acho que somos nós aqui da Cajucultura que estamos tendo o privilégio de ter essa oportunidade. Então isso é muito importante mesmo. Essa troca de conhecimento, esse direcionamento, esse encaminhamento é muito importante. Então agradeço a todos os internautas. Pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos, um excelente sábado e um bom final de semana. Nos vemos no próximo sábado. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado.